Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje quero trazer para vocês quais tipos de pergunta você, como sendo entrevistado, pode fazer ao entrevistador em uma entrevista, tá? Então é super natural, enfim, num processo seletivo, numa entrevista, depois de feito todas as perguntas, o entrevistador abre um momento ali que você pode fazer perguntas, enfim, qualquer dúvida que você tiver, seja sobre a empresa, seja sobre a posição que você está sendo contratado. E aí quero trazer aqui alguns pontos importantes, você pode se preparar para fazer algumas perguntas, dado que ao fazer perguntas você sinaliza aqui também, enfim, entende o que está acontecendo, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem algum critério também para escolher qual vaga você vai trabalhar, enfim, você não está desesperado para aceitar qualquer coisa, você tem algum tipo de critério, você quer entender alguns pontos aí para ver, enfim, se essa vaga que você está sendo entrevistado se encaixa nesses critérios. Quero trazer aqui quais são os tipos de pergunta que eu acho que fazem sentido você fazer, tá? Antes de começar aqui, é importante, se você curte os conteúdos que a gente entrega no canal aqui, que você se inscreva, também ative as notificações e curta esse vídeo aqui para a gente seguir tendo um incentivo bacana para seguir entregando aqui um conteúdo profissional para vocês, tá? Então, o ponto bacana que eu acho quando você faz perguntas no final da entrevista é para você mostrar, além, enfim, do que você vai falar, que tem que ser algo coerente, mas também você mostrar que é uma pessoa, enfim, que sabe dialogar, sabe transmitir conhecimento, sabe, enfim, tem dúvidas pertinentes, tá? Então isso aí também sinaliza algo positivo no processo seletivo, dado que hoje em dia a comunicação é algo super relevante, tá, para praticamente qualquer posição no mercado financeiro, tá? Então a gente consegue quebrar os tipos de pergunta que você pode fazer no final de uma entrevista em 5 categorias, tá? A primeira categoria, pergunta sobre a empresa. Segunda categoria, pergunta sobre a vaga que você está sendo entrevistado. Terceiro tipo de pergunta que você pode fazer é sobre a pessoa que está entrevistando você, ou enfim, um grupo de pessoas. Quarto tipo são eventos atuais que tenham a ver com a empresa que está contratando você. E o quinto tipo de pergunta que você pode fazer é sobre o ambiente competitivo ou de repente o modelo de negócio da empresa, tá? Então, menos de repente do que, sei lá, histórico, quem são os executivos do negócio, mas sim um pouco do modelo de negócio, o ambiente competitivo que a empresa está inserido, tá? Então, olhando a primeira categoria, pergunta sobre a empresa, acho que o ponto mais importante quando você for perguntar da empresa é entender como é que é o ambiente de trabalho, tá? Então, na minha visão, esse é o principal ponto que você deve entender, principalmente entender se é um ambiente meritocrático, tá? Então, você deve buscar querer evitar trabalhar em lugares onde de repente tem algum tipo de apadrinhamento, de repente para você performar bem, você tem que, enfim, puxar saco de alguém. Então, você tem que buscar um ambiente meritocrático, que é um ambiente meritocrático, que ele valoriza as pessoas que geram mais valor na prática para o negócio. Você gera mais valor para o negócio, você, enfim, é mais remunerado, tem mais oportunidades. Então é assim que funciona um ambiente meritocrático, você é remunerado por quanto você consegue gerar mais de valor para o negócio, tá? Então é importante você de repente extrair isso do entrevistador, se é assim que funciona, como é que funciona, se tem meta, não tem meta, quem é que avalia, qual que é o incentivo, de repente até falar diretamente com ele. Tem algum tipo de incentivo de remuneração sua via equity, você recebe opções de ações, uma coisa nesse sentido. Obviamente você não vai querer perguntar, sei lá, o salário da pessoa, pode ficar até um pouco invasivo, certo? Mas tentar entender quais são os incentivos, como é que funciona a dinâmica de avaliação de performance, somente quantitativa, somente qualitativa, tem comitê anual, como é que funciona. Então acho que isso é um ponto bacana que você pode concentrar nas suas dúvidas quando perguntar sobre a empresa, tá? Segunda categoria, que é sobre o entrevistador, eu acho que é bacana você, de repente, colher alguns pontos que às vezes o pessoal não costuma falar, tá? Que é, por exemplo, quais são os pontos negativos de você trabalhar hoje. Essa é uma pergunta talvez um pouco também, pode deixar o entrevistador um pouco desconfortável, mas pode ser uma pergunta bacana de repente para você extrair alguma coisa de repente de negativo na empresa. Então perguntar, tem algum motivo, tem alguma coisa que hoje você não gosta aqui no seu trabalho hoje, ou também perguntar um pouco da trajetória dessa pessoa na empresa, né? Você consegue entender
vários pontos até o ponto anterior da meritocracia, se ele começou lá de baixo e foi crescendo aos poucos, ou se ele, sei lá, alguém colocou ele já numa posição superior na empresa, tá? Então, até indiretamente você consegue extrair algumas informações que, na minha opinião, é crucial para você entender como é que funciona o ambiente da empresa, tá? Terceira categoria que eu falei é sobre eventos atuais, tá? E aí acho que é bacana você mostrar que fez sua lição de casa, tá? E fazer algumas perguntas inteligentes, tá? Não só simplesmente perguntar, sei lá, como é que a empresa de vocês, como é que funciona, como é que ganha dinheiro, mas sim fazer, de repente, uma pergunta de algum evento que aconteceu que possa ter impactado a empresa, como por exemplo, sei lá, mudou a taxa de juros, sei lá, você está sendo entrevistado por um banco, pô, como é que você tem visto a dinâmica aí de, sei lá, alta nas taxas de juros, na dinâmica de funding do banco, tá, enfim, tá dificultando uma coisa, não está dificultando, estão conseguindo repassar esse aumento aí para os clientes, então esse tipo de pergunta pode ser bacana, de repente algum M&A recente que foi, enfim, divulgado publicamente, você pode fazer essa pergunta e mostrar que você fez essa lição de casa. Primeiro ponto, mostra que você está interessado na vaga. E segundo ponto, mostra que você entende o que está acontecendo, acompanha o mercado. Então, pode ser 2 pontos que jogam a favor quando você está falando, de repente, sobre alguma atualidade. Tá? E, por fim, você pode fazer alguma pergunta com relação ao ambiente competitivo. Tá? Então, acho que esse também é um ponto super bacana que pode... invariavelmente nessa pergunta mostrar que você já entende bastante o que está acontecendo, tá? Então, de repente, se você já... O que você pode fazer antes da entrevista é pesquisar um pouco algum competidor e tentar comparar, enfim, o modus operandi, como é que esse competidor atua, o que ele faz diferente, o que faz parecido, e de repente fazer uma pergunta, pô, eu vi que o concorrente Y de vocês faz tal coisa que é diferente pelo que eu vi que vocês fazem. Por que é isso? Então, esse é o tipo de pergunta que eu acho super bacana, super poderosa, vai mostrar, vai chamar atenção positivamente do entrevistador. Enfim, se você tiver feito sua lição de casa da maneira correta, então pode ser também um tipo de pergunta bacana para você fazer no final da entrevista. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Basicamente são essas categorias de pergunta que eu acho que fazem sentido você fazer no final. Pergunta sobre a empresa, pergunta sobre a vaga, pergunta sobre a pessoa que está entrevistando você, alguma pergunta de eventos atuais que tenham a ver com a empresa e também um pouco do ambiente competitivo, tá bom? Se gostaram do conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo que a gente vai seguir entregando conteúdo super bacana e profissional para vocês de maneira recorrente, beleza? Tamo junto, grande abraço e até a próxima.